Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e sempre trazendo um bom livro, uma boa leitura para você. Hoje nós trazemos um romance que traz uma história bastante interessante, mas acima de tudo traz ensinamentos bem importantes para que nós consigamos compreender um pouco a lei que rege a nossa vida e para que nós consigamos alcançar um pouco mais rapidamente, com mais facilidade, o nosso objetivo, que é a evolução. Quem está aqui conosco e que vai comentar esse livro é Cristina Senso, e o livro que comentaremos tem como título Tempo de Despertar. É um livro ditado pelo Espírito Daniel. Seja muito bem-vinda, Cristina, sempre, né? Você já é da casa, né? Muito Como obrigada. costumam dizer, né? Você já faz parte aqui do Repensar, né? Com certeza. É uma grande alegria estar aqui novamente para divulgar o livro, para realmente reencontrar os amigos queridos. Pois é. Nós estávamos conversando antes de começar o programa e eu vou fazer essa questão para você. Como que é esse processo de um livro novo, né? Porque você tem já alguns livros. Isso. Como que o Espírito Daniel trata esse processo? Ele conta para você, ó, vamos escrever um livro, o livro vai falar sobre isso, como que é? É interessante, né? A nossa comunicação sempre foi muito mental, muito rápida, e ele sabe que eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, o que que ele faz? Ele joga alguns flashes, algumas cenas, ele mostra situações. Então, aquela situação que ele mostra, eu já fico imaginando como será o livro. Aí ele fala, tá preparada? Vamos começar. Então, mais ou menos assim. Então, eu tenho que alimentar primeiro essa cena, eu preciso entender como é que ele quer, quais as emoções, que normalmente a gente escreve pela emoção. Sim. Então, por exemplo, o que nós vamos tratar dessa vez? Como cada livro tem um foco Sim. mais importante, né? E é isso que ele me mostra. Então, acho que é isso que ele me cativa e me deixa curiosa, né? Então, obviamente. Mas ele dita para você, não é você que elabora a história, né? Normalmente, existem alguns momentos em que ele realmente dita. As pessoas que me conhecem e já conhecem os meus livros, conseguem até perceber o momento em que é mais livre a criação, porque ele dá a ideia e aí você pode, vamos dizer assim, desenvolver essa ideia. Mas em alguns momentos é muito curioso. Tem alguns momentos, normalmente, quando nós temos a espiritualidade falando. Neste momento, Marizilda, é um processo maravilhoso, porque em meia hora, você escreve 2, 3 folhas. Quando você vai ler, você não faz uma correção. Não fui eu, realmente. Então, foi ditado. Eu ouço e vamos lá, e vamos ditando. Faço pelo computador, que facilita, com certeza. Muito bom. Bom, essa história aqui, Tempo de Despertar, é uma história bonita, um pouco triste no começo, né? Vamos ver. Então, geralmente eu termino, dessa vez eu não terminei, então você não vai contar tudo para nós. Não tá vou, bom? Ficar tranquila. Mas eu preciso terminar porque eu estou curiosa para saber o final da história, né? Mas é a história basicamente do Rafael e do Cadu, não é isso? 2 amigos. Nós achamos que as amizades acontecem assim numa vida, e nós sabemos que não. Esse livro mostra bem os reencontros, os reconhecimentos, e os afetos jamais se apartam. Então, as pessoas se buscam e se procuram. Então, obviamente, esses 2 amigos que têm uma história de vida, vamos dizer assim, num crescimento, um cresce mais rápido, o outro demora mais. Como nós somos espíritos rebeldes, quantas oportunidades já tivemos? Pois, você sabe que isso é uma coisa, um ponto que mexe comigo. Porque em algumas situações eu digo assim, por que eu consigo aprender e ele não consegue? Ou ele não aprende? Por que eu faço direito e ele não faz? Então a história mostra bem, porque eles tiveram as mesmas oportunidades, né? E um cresceu, né? Amadureceu. Amadureceu, acho que essa é a palavra, né? E o outro não, o outro está mais imaturo ainda é dependente desse amigo para poder para poder viver até, né? Para poder se relacionar com o mundo e acaba sendo uma escora, né? Você acaba se escorando uma pessoa, normalmente num amigo, em que você se sente protegido. É uma forma de você se sentir protegido. Então ele era tudo para este amigo. Ele representava a força, a segurança, o afeto, o carinho e uma relação assim que durante o livro nós vamos percebendo que remonta a muitas e muitas vidas que já estiveram juntos. E outra coisa que é interessante, que nós também costumamos dizer que não escolhi isso para mim, escolheu. Escolheu.
né? Escolheu uma morte, uma vida mais curta. Então, são escolhas nossas, né? Mesmo que às vezes sejam direcionadas para nós, porque nos orientado a seguir aquele caminho, mas nós sabemos do que nós precisamos fazer, né? Então, não adianta reclamar. Ah, não, isso não é para mim, eu não mereço isso. Merece? Merece no sentido de... É um aprendizado importante para você, né? E aquele aprendizado, mais cedo ou mais tarde, terá que ser realizado. Sim. Nós não podemos fugir ao nosso destino. Então, se nós temos lições que ainda nós não aprendemos, nós vamos ter essa oportunidade. Poderíamos aprender pelo amor? Poderíamos, mas somos crianças espirituais, rebeldes ainda. E aí demoramos a aprender. E precisamos, às vezes, do sofrimento para nos despertar. Talvez não, né? O livro tem esse enfoque, o tempo de despertar, que é individual. É de cada um. Isso também a gente é refletido quando nós fazemos Evangelho no Lar, né? Exatamente. Nós lemos o livro, estudamos, né? Porque é um estudo, mesmo que seja mais rápido, mas é um estudo. Porque sempre é um item menor. Mas quando nós começamos a reler o livro, a gente fala, nossa, mas isso aí eu não tinha visto, viu? Mas não percebeu. O tempo ainda não estava apropriado para compreender aquela lição, né? E isso a gente percebe, eu que dou aula também na doutrina, eu percebo muito, por exemplo, com o Livro dos Médiuns, porque a cada vez que você está lendo, mesma coisa o Livro dos Espíritos, você vê um outro ponto que você não tinha visto, porque você está mais maduro. A vida, ela vai propiciando isso, maturidade. Então, cada vez que você lê, você vai ter um enfoque diferente. E você vai perceber nuances que você não viu antes. E assim, nós temos que estar atento. O Daniel gosta muito de dizer isso, que nós temos isso, normalmente, quando nós estamos fazendo as tardes de autógrafo dos livros, eu gosto muito de colocar isso, eu pensava que era eu, mas não é ele. Que a vida dá muitas oportunidades, mas precisamos estar atentos aos sinais. Ah, sim. Senão a gente perde a oportunidade, né? Eu acho que esse livro é bastante interessante para jovens, porque fala muito do relacionamento dos jovens, mas ao mesmo tempo da família, né? Então, como se relacionar com a família? Serve para os pais, mas eu acho que é mais para o jovem, porque o jovem, eu acho que ele pode ter uma capacidade mais flexível para lidar. Ele vê coisas que às vezes o adulto não vê, e vice-versa. Ou ele traz uma outra bagagem, né? Então eu acho que é interessante o jovem ler, para ele ver como que ele pode lidar com essa situação familiar. Mas você vai contar isso daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.